Alô, um grande abraço a todos e todas vocês. Agradeço por me convidarem a participar deste estudo sobre nosso país e nossa sociedade. Essa conversa que estamos fazendo, reunidos nessa sala, é de grande importância para cada um de nós individualmente como cidadãos, mas também para nós como povo brasileiro, para o Brasil como nação e para a humanidade como sociedades humanas. Por que estaremos discutindo atitudes de governo de grupos e classes sociais, bem como o resultado dessas atitudes, como determinações, leis, normas que afetam a nossa sociedade humana, o nosso dia a dia e os nossos anseios e possibilidades de felicidade ou não, de realizações para cada um ou não. Mas também tem um outro motivo muito sério, é que as instituições militares brasileiras ficaram muito envergonhadas com os crimes cometidos pelas Forças Armadas contra os direitos humanos no período de 1964 a 1985. E por isso estão tentando alterar o rumo da história recente do Brasil, escondendo fatos e acontecimentos e deturpando o significado deles. Ao invés de analisarem o que fizeram de errado, de pedirem humildemente desculpas ao povo brasileiro e prometerem nunca mais oprimirem o nosso povo, defenderem o Brasil das investidas de outros países mais poderosos, os militares querem apagar essas páginas da nossa história. Por isso, meu objetivo não é simplesmente narrar fatos históricos, datas e nomes. Isso eu deixo para os professores, mas sim explicar o que está por detrás de todos esses fatos. Primeiramente, o primeiro ponto que eu vou abordar é o comportamento ditatorial dos militares. Os militares depuseram um presidente eleito, que foi João Goulart, pelas forças das armas. Essa atitude não é democrática, ela é ditatorial porque é um golpe de força. E eu participei dessa eleição. Votei no Marechal Henrique Teixeira Lott para presidente e João Goulart para vice. Mas o resultado da eleição foi diferente. Essa eleição que os militares não respeitaram e depuseram o presidente Goulart pela força das armas. Qual foi o resultado dela? Para presidente foi eleito Jânio Quadros e para vice-presidente João Goulart. E por que nós devemos fazer esse estudo e essa análise? Simplesmente porque somos nós, povo, que pagamos os salários e todas as despesas das Forças Armadas. É do nosso trabalho que sai todo o dinheiro para sustentar todos os gastos militares. Eles, os militares, devem trabalhar para nos defender e não nos atacar como fizeram. Vou expor as opiniões de outros pensadores e historiadores, e não a minha somente, com os quais eu fiz uma pesquisa pela internet e vou passar para vocês todos os nomes dos sites onde eu busquei a minha pesquisa. Então, a primeira fonte é memoria.ebc.com.br/Agência Brasil. Ali eu pesquisei o seguinte: o golpe militar do dia 31 de março de 1964 fez o Brasil mergulhar em 21 anos de ditadura. Nesse site eu encontrei o jornalista Marcos Chagas, que diz o seguinte: o golpe militar de 31 de março de 64 foi o mais longo período de interrupção democrática pela qual passou o Brasil. Qualificado pela história como os anos de chumbo, o período da ditadura foi marcado por cassação dos direitos civis, censura à imprensa, repressão violenta das manifestações populares, torturas, assassinatos, e eu acrescento, este é o meu depoimento, porque nós não podemos esquecer disso, as pessoas se esquecem desse crime importante que os militares cometeram, que foi o crime considerado hediondo no mundo inteiro, é o crime de ocultação de cadáveres,
que foi o que os militares fizeram em grande número na ditadura de 1964 a 85. Assassinaram e esconderam os corpos para esconder os seus crimes. A Comissão da Verdade reconhece 434 mortes e desaparecimentos da ditadura militar, na ditadura militar, ou durante a ditadura militar. O endereço é o seguinte, para quem quiser pesquisar: agenciabrasil.ebc.com.br/direitos humanos. A minha fonte é a Comissão da Verdade, porque ela teve um papel objetivo, como principal objetivo, investigar os fatos ocorridos no período da ditadura, segundo uma lei, protegida por uma lei, 12.528, de novembro de 2011. E foi possível, não de forma definitiva, uma recuperação dessa memória. E o Brasil reconhece que a prática de detenções ilegais, arbitrárias, torturas, violência sexual e execuções, entre outras formas de agressões, foi resultado de uma política estatal generalizada. Não foi obra de nenhum maluco, de nenhum deslocado policial ou não. Foram resultado, sim, da ação do Estado brasileiro, que assim configuram como crimes contra a humanidade. Em suas mais de 3.000 páginas, o documento traz ainda informações sobre conexões internacionais como a Operação Condor, que a gente vai estudar aqui. E o volume número 2 desse documento traz informações sobre violações cometidas contra camponeses indígenas durante a ditadura, que eu não vou abordar aqui porque não há tempo. O endereço pesquisado, o site é jus.com.br/artigos 66495/Comissão da Verdade. As eleições indiretas é outra forma de ditadura e foi isso que os militares fizeram. No governo dos militares era proibido votar para presidente da República, era proibido votar para os governadores do estado e era proibido votar para os prefeitos das capitais e das cidades que configurassem área de segurança nacional, né? Os militares colocaram na presidência da República vários generais e marechais nunca eleitos pelo voto popular numa eleição direta. Nunca isso aconteceu. Mas sim através de um colégio eleitoral composto de 300 pessoas. São 300 pessoas substituindo 210 milhões de brasileiros num período de 20 anos. Os presidentes da República eram escolhidos dentro das Forças Armadas e só depois dessa escolha a sua candidatura era apresentada ao colégio eleitoral, que se reunia para referendar a escolha militar. Eu busquei essas informações na seguinte fonte: memoriasdaditadura.org.br/saiba-mais/colégio eleitoral. De acordo com o Superior Tribunal Eleitoral, hein? Aí é o Superior Tribunal Eleitoral que diz: foram escolhidos pelo Colégio Eleitoral e eleitos de forma indireta Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo e o civil Tancredo de Almeida Neves, que faleceu antes de assumir o seu cargo e foi substituído por José Sarney, que configura o final da ditadura. Outra forma de ditadura dos militares foram os atos institucionais. Foram mecanismos com os quais os militares governaram, deixando a Constituição de 1946 de lado, porque existia uma Constituição e uma das melhores que o Brasil já teve. O ato institucional número 1, o primeiro, foi editado em 9 de abril. O golpe foi no dia 1º de abril e já no dia 9 de abril de 1964 se impôs esse modelo de eleição indireta através do Congresso Nacional,
que elegeu o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, porque essa possibilidade não estava disposta na Constituição de 1946. O ato institucional número 2, datado de 17 de outubro de 1965, determinou novamente essa forma de eleger um presidente e que elegeu o Arthur da Costa e Silva como presidente em 1966. O AI-2 permitia, entre outras coisas, que o presidente decretasse recesso no Congresso, demitisse funcionários civis e militares que fossem contra o movimento militar e criasse decretos-leis, leis que valeriam sem precisar de aprovação imediata do Congresso. Isso é ou não é ditadura? Mas os militares também criaram uma Constituição em 1967. Eles também falaram através dessa Constituição e que nós vamos pesquisar no seguinte site, www.politize.com.br/Constituição de 1967. Logo após os militares tomarem o poder, a Constituição de 1946 começou a ser invalidada pouco a pouco através dos atos institucionais, que eram decretos autoritários que davam ao presidente poderes praticamente absolutos. Então vamos examinar a Constituição que os militares elaboraram e outorgaram ao povo brasileiro, porque ela é a voz e a cara de todos os militares. A pesquisa foi feita no seguinte site, www.todamateria.com.br/Constituição de 1967. Ali eu encontrei um trabalho da professora de História Juliana Bezerra, que coloca como pontos principais da Constituição de 67: eleição indireta para presidente, governadores e prefeitos das capitais e das áreas de segurança nacional. Cassação e suspensão dos direitos políticos pelo Poder Executivo. Não era nem pelo Poder Legislativo ou Judiciário, que não tinha força nenhuma. Ela restabelecia o bipartidarismo, ou seja, todos os outros partidos eram proibidos. Instituía a pena de morte e restringia o direito de greve. E aumentava a justiça militar, estendendo o foro especial a civis. Por exemplo, eu fui julgada, eu era civil, sou civil, mas fui julgada por um tribunal militar pelas primeiras e segundas auditorias de guerra do Estado de São Paulo. Em 1968, o ato institucional número 5 foi incorporado também a essa Constituição. E o que é que diz, então? O fechamento do Congresso por parte do Poder Executivo. Podia ser feito a qualquer hora. A censura prévia aos meios de comunicação significava o quê? Que todos os trabalhos que seriam publicados teriam que passar primeiro por um grupo de censores que iriam analisar e decidir se seriam publicados ou não. Isso era a censura prévia dos meios de comunicação. A intervenção militar em estados e municípios. Qualquer estado e município estaria sujeito a uma intervenção militar. E a suspensão de direitos civis e políticos dos cidadãos. Mas aconteceu uma coisa que os militares não esperavam. Às vezes acontece isso. Em agosto de 1969, o presidente Arthur Costa e Silva sofreu um derrame e ficou impossibilitado de governar. O correto, mas ele tinha um vice. Era o vice a assumir, era o correto. Mas o que acontecia? Esse vice era um civil, o nome dele era Pedro Aleixo, e os militares não admitiram que um civil ocupasse a presidência do país, mesmo que dentro das leis que eles mesmos criaram. E foi criada então uma junta militar, e os ditadores violaram a própria regra estimulada no AI-2 lá atrás, e criaram outro ato institucional de número 12, com a data de 31 de agosto de 1969. Pedro Aleixo, coitado, foi declarado impedido e foram convocadas novas eleições indiretas no Congresso Nacional, que elegeu então Emílio Garrastazu Médici.
Outro ato irregular e ilegal foi cometido contra o presidente João Goulart. O vice-presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, ele declarou vaga a presidência da República em 2 de abril de 1964, embora Jango permanecesse em território nacional. Com isso, o deputado Ranieri Mazzilli ocupou a presidência da República interinamente até que o Congresso, já mutilado pelas primeiras cassações, elegesse Castelo Branco. A fonte eu tirei da agência Senado. Busquem lá, tem muita informação. Mas eu quero discutir com vocês também episódios importantes da história brasileira, que geralmente não é nem veiculado nas escolas. Os professores se esquecem dessas tragédias. São os episódios: o que foi a Operação Condor, o que foi o atentado do Rio Centro e o que foi a tentativa da explosão do gasômetro no Rio de Janeiro, chamado caso Parazar, tendo como uma figura heróica o capitão Sérgio Miranda de Carvalho, que impediu que essa tragédia acontecesse aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O que foi o atentado do Rio Centro? Foi um plano da extrema-direita da ditadura para impedir a abertura política no Brasil. Os militares tinham como alvo um show dedicado ao Dia do Trabalhador, que é o 1º de maio, que contava com personalidades da esquerda, sendo organizado por Chico Buarque e Fernando Peixoto, através do Centro Brasil Democrático. Ao todo, estava envolvendo 15 militares distribuídos em 6 carros. A primeira dupla foi justamente a dupla que falhou e que deveria instalar 3 bombas no pavilhão. Deus foi brasileiro naquela época, daquele momento. A segunda equipe, responsável por explodir a estação de eletricidade, também falhou porque a bomba que eles jogaram errou o alvo e não possuía força suficiente para gerar o dano que eles queriam causar. E a terceira e quarta equipe ficava fora do pavilhão onde estava acontecendo o ato musical, né, de memória do 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, e eles seriam responsáveis para forjar evidências de que militantes da esquerda seriam os responsáveis pelas explosões. Olha só a falsidade dos militares. Para isso, prenderiam inocentes aleatoriamente e pichariam muros da Redondeza com a sigla da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, um movimento que já estava extinto naquele momento, com muitos mortos e muito torturados. Também enviariam a jornais documentos reconhecendo a autoria do atentado como Comando Delta, uma organização fictícia inventada pelos militares. Esses são os nossos militares. A intenção dos militares qual era? Era fazer que o atentado parecesse uma ação dos militantes de esquerda. Entretanto, aí Deus foi brasileiro, uma das bombas explodiu antes da hora, levando à morte o sargento Guilherme Pereira do Rosário e ferindo o capitão Wilson Dias Machado. Os militares estavam num carro Puma. A bomba explodiu debaixo do banco do sargento, estraçalhando seu corpo. O plano do Centro de Informações do Exército, SEI, e o Serviço Nacional, SNI, tinha como objetivo alarmar a população, convencendo-os de que a abertura política deveria ser interrompida em favor de uma ofensiva contra a esquerda comunista. Os militares não conseguiram impedir a chegada da imprensa, que estava ali para fazer a cobertura das festividades do 1º de maio. Os militares não puderam, não tiveram como não reconhecer a identidade dos agentes militares que estavam no carro. Posteriormente, eles tentaram acusar a militância da esquerda, que foi a esquerda que implantou aquelas bombas nos carros sem que os militares vissem isso. Tudo mentira. E o presidente da República, João Figueiredo,
ele apoiou a versão oficial sem que ninguém fosse incriminado por esse ato, né? E nada fizeram para impedir também. Essas informações eu busquei aonde? No site www.infoescola.com/ditadura militar/atentado do Rio Centro. Agora eu vou conversar com vocês sobre o que foi a Operação Condor. Foi uma aliança político-militar entre as várias ditaduras militares da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, e com a incorporação da CIA dos Estados Unidos. Todos eles formavam essa Operação Condor, que foi levada a cabo nas décadas de 70 e 80, criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar os líderes instalados nesses países do Cone Sul. Por isso é que está dando todas aquelas revoltas agora na América Latina, que a gente está vendo aí pela televisão nos nossos países vizinhos, como Chile, Equador, Bolívia, a eleição da Argentina. Tudo isso é resultado dessa época das ditaduras latino-americanas orquestradas pela CIA e apoiados pela CIA e com total intervenção e ajuda do governo dos Estados Unidos. O informe 334/77 do Centro de Informações do Exterior, o CIEX, órgão subordinado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, este documento é um dos poucos registros oficiais do governo brasileiro sobre a Operação Condor e se encontra no Arquivo Nacional. Foi comprovado em 1992, através de documento da Polícia Secreta do Paraguai, a existência de uma ação de Estado implantada em todo o Cone Sul. Aos acusados e perseguidos pelos agentes, eram negados todos os direitos humanos e políticos. Podiam facilmente ser levados de um país para outro sob acusação de terrorismo. Nós, criciumenses, devemos relembrar o caso de João Batista Rita, estudante e morador de Criciúma. Ele, brasileiro, estava exilado na Argentina, onde foi preso por oficiais brasileiros, protegidos pela Operação Condor, trazidos para o Brasil à força, levados para os centros de tortura, que eu já citei, onde foram torturados até a morte. E seu corpo, de João Batista Rita, é um dos cadáveres ocultados pelos militares. Junto com outros 12 corpos de prisioneiros políticos, ele foi incinerado nos fornos de açúcar da usina de açúcar de Cambaíba, município de Campos, Rio de Janeiro. Essa foi a Operação Condor. O outro caso, que felizmente não aconteceu pelo heroísmo do capitão Sérgio Miranda de Carvalho, e eu vou contar para vocês. Era o plano da explosão do gasômetro no Rio de Janeiro, uma baita obra, um enorme reservatório de gás, né? E o heroísmo do capitão Sérgio Miranda de Carvalho chamou-se caso Parazar, que os militares e a aeronáutica faz de tudo para ocultar, manter em segredo. Mas nós podemos pesquisar por isso no site pt.wikipedia, desculpem, vou repetir, pt.wikipedia.org/wiki/caso Parazar. O Parazar é um esquadrão de paraquedistas da elite da Força Aérea Brasileira. No dia 4 de abril daquele ano, 13 homens do Parazar são levados para a Escola de Comunicação do Exército. O capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho foi cofundador do Parazar e considerado um dos mais admirados oficiais. E Sérgio é chamado à presença do brigadeiro Bournier, o ministro da Aeronáutica.
Na reunião é exposto um plano de operação de bandeira falsa, ou seja, uma fake news, já era feito naquele tempo, essas mentiradas todas, através da realização de atos terroristas que seriam jogados nas nossas costas, nos grupos de esquerda. De acordo com ele, eles fariam detonações de explosivos na porta das lojas Sears, no banco Citibank, na embaixada dos Estados Unidos, com um pequeno número de mortes que eles aceitavam. Podiam matar meia dúzia de brasileiros, os militares não estavam nem aí para esse sofrimento. E o clímax do processo viria pouco depois, com a explosão simultânea do gasômetro de São Cristóvão e a represa de Ribeirão das Lajes, no Rio de Janeiro. Claro que isso iria criar uma confusão, e dessa confusão resultante, ela seria usada então para cobertar o sequestro e assassinato de 40 personalidades. 5 nomes nós conhecemos que já estavam selecionados naquela época: Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e Dom Helder Câmara. E o método do assassinato deles, que no futuro seria amplamente empregado pelo regime ditatorial argentino e pela Operação Condor, consistia em atirar as vítimas ao mar a 40 quilômetros da costa, sem possibilidade de salvamento. O brigadeiro Bournier teria dito que ele e Hélio iriam pilotar um avião C-47 cheio dessa canalha comunista e empurrar todos com o pé na bunda para dentro d'água. Essas palavras do brigadeiro Bournier. Perguntando, então, se o capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho estaria preparado para esse ato, o capitão Sérgio de Miranda respondeu: eu acho que os senhores não estão falando sério. Isso é imoral, é inadmissível a um militar de carreira fazer isso. E ainda completou: enquanto estiver vivo, isso não acontecerá nesse país. O brigadeiro Bournier ficou muito irritado e ordenou que o capitão calasse a boca. No mesmo tom, o capitão Sérgio Miranda responde que não só não se calaria, como ainda levaria o caso ao ministro da Aeronáutica. Deu um conflito muito grande que eu não vou pormenorizar, mas vou colocar o resultado, como foi que terminou essa história. Quanto a brigadeiro, nada, não foram tomadas contra ele nenhuma das medidas disciplinares de praxe, e muito menos abriu-se um inquérito oficial. Mas quanto ao capitão que impediu essa tragédia, o nosso herói, ele foi condenado imediatamente a 25 dias de cadeia e foi reformado em 1969 e é processado por falsidade ideológica. Segundo o ministro que o julgou no STM, Superior Tribunal Militar, pela primeira vez na história acusou-se uma pessoa de ter assassinado um documento que não tinha assinaturas. Desprovido de meios de subsistência, com mulher e 3 filhos para cuidar, o capitão Sérgio passa os anos seguintes tentando se firmar em várias profissões, trabalhando como publicitário, vendedor, jornalista, roteirista, entre outros. O brigadeiro Bournier permaneceu à frente das operações secretas da Aeronáutica. E em 1970 ele é premiado com um comando da 3ª Zona Aérea, que abriga a base aérea do Galeão. E olhem só, no ano seguinte, ele se envolveu no episódio de tortura e morte do guerrilheiro Stuart Andel Jones. E eu quero aqui relatar a crueldade como Stuart Andel Jones foi assassinado pelo brigadeiro Bournier. Amarrado, nu, na traseira de um jipe, com a boca virada para o escapamento, foi arrastado pelo chão de cimento do galeão, até a morte, sendo asfixiado pelo gás metano. A pressão pública exercida por sua mãe, Zuzu Angel, que lutou muito para localizar o corpo do seu filho assassinado, acabaria por provocar a ida de Bournier para a reserva. Mas Bournier não se deu por vencido
e quando foi entrevistado por Zuenir Ventura para o seu livro 1968, O Ano que Não Terminou, o ex-ministro demonstrou ser muito mentiroso e desonesto e declarou o seguinte: Sérgio, ele sim é que tinha esse plano para fazer, olha só. Posição que ele manteve mesmo sendo confrontado com a evidência da confirmação de 37 testemunhas. E aí ele disse, debochando, né? É a palavra dos cabos e sargentos contra a palavra dos oficiais. Isso o que é? É a hierarquia das Forças Armadas, e eu quero ressaltar aqui o caráter antidemocrático das instituições militares, onde funciona uma hierarquia que é totalmente conflitante com a democracia, o que certamente empurra os militares facilmente para a ditadura e a imposição. Precisamos democratizar as nossas Forças Armadas. Em 1985, Sérgio Miranda de Carvalho recebe, então, reconhecidamente pelo povo brasileiro, a primeira homenagem pública desde que foi cassado, tendo como título, né, Cidadão Benemérito do Rio de Janeiro, concedido a ele pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E com o fim da ditadura em 92, o Supremo Tribunal Federal reconheceu os direitos do capitão Sérgio Miranda, estabelecendo que ele deveria ser promovido a brigadeiro, posto que teria alcançado se tivesse permanecido na aeronáutica. Essa decisão é ignorada. O STF é obrigado a mandar um ofício exigindo o cumprimento dessa lei. E aí o problema foi transferido para o presidente da República, que na época era o Itamar Franco. Acontece que o capitão Sérgio Miranda de Carvalho estava para morrer destruído por um câncer. E mesmo assim, à beira da morte, mesmo assim, o presidente Itamar Franco manteve a chave, guardada a chave numa gaveta, esse documento que restauraria o Sérgio Miranda de Carvalho em todos os seus direitos. E assim, o Sérgio Miranda morre de câncer em 1994, sem ver sua patente restabelecida ou receber a promoção a que tinha direito. Em 1997, o governo federal, baseado na decisão do STF, indeniza a família de Sérgio com o valor relativo a que as suas promoções destinavam. Termino aqui este primeiro áudio com vocês e em seguida gravarei outro para colocar à disposição, e contem sempre comigo. Um grande abraço.